Vamos lá, o pessoal já está. Boa noite, pessoal. Nós já estamos online aqui. Eu só vou pedir para vocês um minutinho para mim compartilhar aqui com as pessoas, para que as pessoas consigam nos acompanhar, porque é muito importante a audiência de vocês aqui nessas lives que nós vemos fazendo, né, para não deixar a política da pessoa com deficiência para trás. Eu sim, está dando um eco no seu. Aí. Eu acho que você deveria baixar ou o notebook ou. Melhorou? Está dando um eco aqui, tá bom? Melhorou. Eu só beleza. vou compartilhar aqui, né? Já começamos o nosso bate-papo, tá? Deixa eu ver se já. Vai dar um equinho também agora no comecinho, mas a gente vai se ajustando. Tá bom? Ok. Perfeito. Deixa eu ver se eu compartilho certo, que esse dia eu compartilhei errado. Aí o pessoal estava comentando na outra, aí eu falei, caramba, não é essa. Vou mandar aqui também no grupo. Estou compartilhando aqui, vou mandar para as pessoas. No grupo do fórum, para participar. Falar nisso, nós precisamos marcar uma reunião no fórum, tá? Vou marcar para... É isso aí. Bom, olha só que legal, nós já temos 10 pessoas online aqui. As pessoas estavam na expectativa dessa... Legal, hein? Dessa live, hein? O pessoal estava esperando, então. Já tem a Márcia aqui mandando uma boa noite para nós. Boa noite, Márcia. Quando você estiver pronta aí, é só você falar. Tá? Estou pronta. Não, só me dá um minuto, Jailson. Deixa eu só fazer um compartilhamento aqui. Uma pessoa pediu. Se não mandar, a pessoa vai ficar brava. Isso. Márcia do... É a Márcia do Batista de Genária? Tá é a Márcia do Batista, não é? É sim. Pelo que eu vi aí, é. Então, foi através da Márcia que eu te conheci, hein? Foi sim. A Márcia. A Márcia ponta firme. Tô com a minha camiseta, Jailson Lacerda. Eu tô com a minha. Ninguém fica para trás. Tô com a minha do grupo, eu tenho uma para você aqui, hein? Olha, se tivesse, eu já ia usar ela hoje. A próxima vez que a gente se encontrar aí, eu vou... Só um minutinho, já é isso. Tá certo. Pode ficar tranquilo aí. As pessoas já estão chegando também, né? E vai ser muito importante esse bate-papo com você hoje aqui nas redes sociais. De vez em quando eu vou estar olhando aqui para o lado aqui, para mim acompanhar aqui no notebook, aqui, a lista de transmissão. A Márcia falou aqui que ela é do Bairro Jardim. É Bairro Jardim. Márcia do Bairro Jardim. Tá perto. Tá quase lá. Adri Carvalho, que aqui é o Gilberto. Ó, o pessoal estão aí na expectativa. Então, nós vamos falar hoje um pouco da história da EUC, sobre a deficiência, né, sobre a baixa visão que ela adquiriu já no decorrer de sua vida. E mesmo assim não desistiu, continuou lutando, e hoje é uma conselheira, faz parte da mesa diretória do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de Francisco Morato. Ela é secretária no conselho, então é uma militante que já vem mostrando um bom trabalho. E assim, eu quero agradecer a Deus todos os dias de ter conhecido você, por você, além de ser uma pessoa muito humilde, muito gente boa, uma pessoa que tem conhecimento do que está fazendo e luta realmente pelas pessoas com deficiência. E é isso que a gente precisa aqui na nossa cidade, ampliar mais essa discussão, descentralizar, né? Não vamos deixar de... Vamos tirar de grupinho, vamos essenciar, colocar para políticas públicas, para todas as pessoas saberem do movimento da pessoa com deficiência que existe na cidade de Francisco Morato aqui, e você faz parte disso, você e outras tantas que a gente vai também fazer, vai ter o prazer de estar aqui batendo um papo, né? Isso aqui não é um modelo de entrevista, é um modelo de bate-papo, a gente vai falando,
sobre o que a gente passou, né? Até chegar nas políticas públicas, que é o mais importante agora. Então, eu gostaria que você cumprimentasse o público que está presente com nós aqui, que está bastante gente já, e falasse um pouco sobre a sua deficiência, da militância, né? Solta a voz aí, que a voz agora é sua. Opa! Se deixar, eu falo a noite toda. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Jailson. Queria agradecer ao convite, em primeiro lugar, de estar falando com você. Você sabe que é sempre um prazer, né? Conversar com você, que é uma pessoa que dá voz à causa. Isso é sensacional. Essa frase sua, né? Essa sua fala, né? É sensacional. Você é uma pessoa sensacional. Então, boa noite a todos que nos acompanham. Estou aqui para falar um pouquinho, né? Da experiência que eu tenho tido aí nos últimos 6, 7 anos da minha vida e compartilhar um pouquinho, né, do que eu tenho passado, de como é ser pessoa com deficiência na nossa cidade, na nossa sociedade, né? Que a gente não pode falar só da nossa cidade, mas é da sociedade como um todo. E passar um pouquinho da experiência que eu tenho, né, de vida, de luta. Estou aprendendo ainda, não sei muita coisa, mas estou engatinhando aí e aprendendo muito com pessoas maravilhosas que eu tenho conhecido aí ao longo aí desse período. Bom, como você falou para eu falar, eu vou aproveitar e vou falar, né? Solta a live aqui é sua. E vai embora. Hoje você é a protagonista aqui do nosso bate-papo. Faz tempo que eu não falo tanto. Bom, Jailson, eu tenho uma deficiência visual, apesar das pessoas olharem e não perceberem muitas vezes, né? Já passei algumas situações ainda por conta disso. Mas eu descobri no ano de 2013 que eu tinha uma doença degenerativa, né, na retina. Eu tenho retinose pigmentar, o que me colocou na condição de pessoa com deficiência. Eu uso óculos, sou pessoa, né, que usa óculos desde os 7 anos de idade. Mas até então eu tratava de miopia. Mas aí durante a gravidez da minha última filha, no ano de 2013, eu fui em busca de uma cirurgia para correção dessa miopia e acabei descobrindo que eu tinha uma degeneração na retina, né? A grosso modo, essa degeneração é como se as células responsáveis pela captação de luz, de imagem, elas estão morrendo. Então, as células da minha retina, a grosso modo, elas estão morrendo. Eu não tenho mais a visão lateral, né? Eu só tenho visão central. Por conta de ser automíope, eu tenho quase 16 graus de miopia, aliado a essa degeneração na retina, eu tive aí essa queda drástica de visão mesmo. Eu tenho hoje uma perda visual em torno de 95%, 96%. Então, eu tenho hoje 5%, que eu falo que transforma em 100%, em, né, visão total. Quando eu quero, eu vou atrás e eu consigo. Então, foi esse, assim, eu descobri durante a gravidez. Fui em busca de uma solução para a miopia e acabei descobrindo a questão da degeneração na retina, num hospital em Campinas, que é referência em visão, tal, que é o Instituto Burnier. Bom, nesse período eu trabalhava em 2 empregos, né? Eu era professora no colégio particular em Franco da Rocha e também trabalhava para o Estado. Eu era vice-diretora de uma escola estadual aqui em Murato, lá no Parque 122, né? Que é o Arpoador. A gente fala Parque 122, o pessoal acha que é lá no 120, mas na verdade, o Parque verdade. 122, a escola, é lá no Arpoador. E eu trabalhava já há quase 10 anos na função de vice-diretora da escola. E aí caiu na cabeça, né? Você está perdendo a visão. Você perdeu 95% de visão. Até então eu não sabia que a perda era tão grande. Eu achava que era um olho só. Era só o direito que era ruim. Eu não enxergo do direito. O esquerdo estava bom.
E aí fui fazer os exames, depois que a minha bebê nasceu, porque eu não podia fazer durante a gravidez. E quando eu fiz os exames, eu descobri que eu tinha, sim, a retinose pigmentar em estado grave e nos 2 olhos, né? E aí eu parti para uma outra fase da vida, né? O aceitar que eu não enxergava, porque para mim estava muito normal. Imagina, eu andava num saltinho de 8, 9 centímetros para cima e para baixo na escola, então para mim estava tudo muito normal. Cheguei a tropeçar algumas vezes, caí, mas eu achava que era porque eu sempre fui muito agitada, né? Como diria Sim. uma supervisora que trabalhou comigo, os pés têm formiguinha nos pés, e eu achava que era tudo muito normal. Essa questão das escadas, que eu tinha dificuldade em enxergar à noite, ver o meio-fio da sarjeta. Então, para mim, isso tudo era porque eu era míope, não porque eu tinha essa questão da deficiência visual tão agravada, né? Essa perda tão acentuada. Mas mesmo assim, eu voltei a trabalhar normal, né? Fui ainda do mês de agosto, quando eu descobri, fiquei muito ruim, assim, porque foi um baque muito grande, mas eu ainda trabalhei até novembro. E aí, no mês de novembro, é um dia que eu falo que marcou muito, assim, na minha vida, porque eu estava aplicando prova na escola particular, na sala da minha filha, e um aluno veio, me lembro até a carinha do aluno, assim, perguntou alguma coisa em relação à prova. Eu expliquei para ele, uma prova de história, eu falei para ele, né, o que ele tinha que fazer. Ele se sentou e eu continuei falando. Para mim, ele Achando que ainda ele estava do estava. lado. É. Nossa, quando eu percebi que a sala estava me olhando, me deu aquele, né? Aí eu me levantei, fui para a porta e tive uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Para mim, eu estava morrendo sufocada. Saí de lá, assim, muito mal e desse dia, foi o meu último dia de aula, assim, porque eu acabei indo para lá no CAISM com essa crise de ansiedade, me afastei de licença, fiquei um período de licença, tive um super apoio do pessoal do colégio, né, que é o colégio do Macário até hoje, assim, são pessoas que moram no meu coração, todos, assim, mas aí, né, não dava mais, me aposentei pelo INSS por conta da escola particular. Mas aí, assim, você vai ficar em casa sem fazer nada? Você não vai ficar em casa, né, sem fazer nada, porque eu não consigo. Eu tenho essa Eu, coisa. eu, eu queria fazer uma provocativa com essa sua fala, Fala. porque a partir do momento que você estava lá em sala de aula, toda ativa, né, fazendo trabalho, aí daqui a pouco você recebe um diagnóstico que tem uma deficiência. Né? A gente sabe, né, eu tenho uma deficiência desde os 12 anos de idade, e a gente sabe que o primeiro momento que você recebe a notícia é muito pesado. Porque, assim, Muito. ninguém quer ter uma deficiência. Ninguém quer ter uma deficiência. Só que você tem uma opção. Ou você viver, né? Ou você viver dependendo dos outros, ou você vai viver bem. Isso a gente pode escolher tendo uma deficiência. E eu queria Exatamente. saber, para você, desse estágio que você passou, entre aceitar a deficiência e resolver viver bem, porque hoje eu vejo felicidade em você. Sou feliz. Graças a Olha, Deus. Jailson, assim, quando eu recebi o diagnóstico, né, você vai sair de licença porque você não vai poder voltar. Eu também não estava em condições psicológicas de voltar, porque eu só chorava e eu achava que a vida tinha acabado quando eu escutei do médico que eu tinha deficiência visual. E o que eu fiz nesse momento foi: eu preciso tomar algumas atitudes. E aí eu fui para a Fundação Dorina para fazer o processo de reabilitação. Quando eu cheguei lá, Jailson, eu cheguei destruída. É essa a palavra que eu sempre uso, né, com as pessoas. Você chega lá destruído, você chega num luto profundo. É como se você tivesse perdido um ente da sua família, você perdeu alguém e você não vai ter mais. E a primeira fala que eu tive lá, quando eu cheguei, que eu vi aquelas pessoas de bengala, né, com as guias, eu falei com meu marido: me tira daqui porque eu não sou cega. Já comecei, né, com a negação, porque você passa por esse processo de negar. E aí eu tive atendimento psicológico, né? A psicóloga acabou virando minha amiga pessoal, que é a Isabela, e ela falava assim, falei para ela:
hoje eu vou chegar em casa, primeiro atendimento que eu fiz, eu vou jogar tudo fora, vou jogar salto fora, vou jogar sapato fora, porque eu nunca mais vou usar um salto na minha vida. Eu nunca mais vou sair de casa, eu não vou mais ver nada. Então, na minha cabeça, eu tinha perdido tudo. Essa sensação, eu tinha perdido tudo. E depois que eu passei por esse processo, né, de reabilitação, lá eu reaprendi muita coisa, que eu posso falar um pouquinho depois. Eu costumo dizer que eu tenho duas situações. Eu tinha uma vida antes da perda da visão, da descoberta, né? Porque perdendo eu já estava, mas eu tinha que ter essa afirmação do médico, né? Do diagnóstico. Então eu tinha uma vida antes do diagnóstico, eu tenho uma vida depois. Quando eu cheguei com o diagnóstico, que eu falei assim, acabou tudo, eu percebi que não tinha acabado, eu tinha começado a viver. Porque eu levava uma vida de trabalhar das 7 da manhã às 11 da noite. Eu era visita na minha casa, porque eu só passava em casa, né? Passava, engolia comida, coisa ia para a escola. E eu comecei a perceber que tem vida. Eu costumo brincar com isso. Um rapaz até lá da fundação falou para mim, eu não acredito que você fala isso, mas eu descobri que eu tinha uma vida e que eu tenho vida pós descoberta da retinose. É uma vida diferente, é uma vida que me fez repensar uma série de coisas, mas me fez aprender uma série de coisas que eu não sabia mesmo. Que eu não sabia ser mãe, porque eu não criei as minhas filhas mais velhas. Eu tenho 3 filhas. As minhas mais velhas, elas foram criadas pelas avós e pelas babás. A pequena, não. Eu dei banho, eu cuidei, eu dei a primeira papinha. Então, eu aprendi a ser mãe. Eu aprendi a ser dona de casa. Não gosto, deixo lá claro, né? Que ser dona de casa, algumas funções a gente não gosta, não. Mas eu aprendi a ser dona de casa, eu aprendi a ser esposa, eu aprendi a cuidar das coisas que eu não fazia no dia a dia. E eu aprendi que a gente pode ser feliz sem enxergar, né? Eu não tenho a visão, mas eu tenho outros sentidos, eu tenho outras coisas que eu posso fazer. Eu preciso da minha visão? Sim, todo mundo precisa. Como você precisa dos braços, das pernas, né? Mas eu consegui entender que a falta da visão não era o fim. Ela foi, para mim, um recomeço. Por que eu falo que foi recomeço? Primeiro que eu conheci pessoas maravilhosas. Começou lá dentro da fundação. Eu falo que assim, a gente, quando trabalha numa escola, numa empresa, a gente tem um monte de pessoas que você fala, são todos amigos, são seus conhecidos. Amigos mesmo, você vê na hora que você precisa, né? Que você perde a visão, quem é que vai atrás de você, ou você perde o braço, a perna. Você acaba se sentindo nessa situação, né? De perder um pouco. Mas eu descobri muitas outras pessoas. Então, eu fiz um grupo de amizades dentro da Fundação Dorina que vai desde o porteiro, né? Que estava lá, a administração da fundação. Que hoje eu tenho contato com a dona Ica Fleury, que é uma das curadoras do conselho. Com o seu Francisco, que é hoje o presidente do conselho. Com o Alexandre Moon, que você conhece bem das reuniões que você participa, que é superintendente. Então, assim, hoje eu vi que, assim, veio desde lá de baixo, sabe? Veio da portaria à administração. Então, eu tenho acesso às meninas da reabilitação, que foram, assim, fantásticas na minha vida, porque eu tive lá terapia ocupacional, eu comecei eu tive aulas de mobilidade, né? Porque você precisa aprender a andar com a bengala, não é só sair na rua, né? Quais são os cuidados que você tem, né? Tive aula com a Valéria. Vou aproveitar que você colocou esse assunto e falar também, aproveitando que você está falando tudo isso, da sua reabilitação, e falar para as pessoas que estão nos assistindo aqui a importância, né, da reabilitação, de um lugar onde vão te acolher, né? Porque quando você acaba, você morre aquela pessoa sem deficiência e nasce uma pessoa com deficiência na sociedade, né? Essa pessoa ela precisa ser acolhida, porque nem a família não conhece, não sabe como que é lidar com a deficiência, né? Nem os vizinhos sabem. Às vezes até a própria política do estado, da município que você mora, não tem essa consciência. E aí eu queria que você fizesse a provocativa para falar da importância da reabilitação para as pessoas que acabam nascendo para a deficiência, porque eu falo que é um renascimento. Depois, qualquer dia, eu vou explicar direito em algumas lives minhas sobre
o renascimento da pessoa com deficiência? Olha, Jailson, ninguém está preparado para se tornar pessoa com deficiência, né? O pessoal fala assim, nascer com a deficiência é mais fácil. É porque ele não viveu, no meu caso, a pessoa que nasceu cega, ela não viu o mundo, então ela não imagina algumas coisas, né? Ela não tem cores, né? Hoje eu tenho uma dificuldade enorme com cor. Então, quando eu compro alguma roupa, por exemplo, eu tenho que pedir, né, para o vendedor falar que cor que é. Às vezes o vendedor fica olhando para minha cara, né? Tipo assim, mas como assim, né? Eu explico, não, moça, que eu não enxergo direito, né? Você já tem que falar. Isso doía no começo, falar que você não enxergava. Depois que eu fiz a reabilitação, que eu renasci, e essa palavra mesmo é o renascimento, você entende e você percebe que você precisa passar por esse processo. O cadeirante, eu acredito, né, que ele tenha que aprender a andar com a cadeira, principalmente na nossa cidade. Para a pessoa que é deficiente visual também, porque muitas pessoas dizem, mas você pega a bengala e sai andando. Não, você pode machucar o pulso, dependendo do jeito que você vai tatear a sua bengala. Você pode quebrar a sua bengala. Ela passa a ser os seus olhos, você pode danificar. E não é um equipamento que seja assim, aí você vai ali e compra na esquina. São poucos os lugares que vendem, não é um equipamento tão barato. Você tem que reaprender a usar, por exemplo, o fogão, porque eu faço comida. Mas como é que o cego cozinha? Né? Você precisa reaprender. E todo esse processo nós tivemos lá, eu tive lá dentro da fundação. Então, eu tive aula na terapia ocupacional, a gente faz toda essa parte de aprender a passar roupa, a lavar a roupa, a guardar as suas roupas, a organizar uma gaveta, um armário, coisas que fala, nossa, mas isso parece tão bobo. Pode ser bobo para a pessoa que vê, mas para a pessoa que não enxerga, né? É diferente. Você tem que adequar a sua vida. E você acaba criando assim, algumas estratégias. O andar de bengala, né? Como se anda com a bengala? Como é que você faz para andar de bengala? Eu já vi gente falar assim, eu vou ali, compro uma bengala e saio andando. Não, você tem que saber onde você pode andar, você tem que ouvir muito, porque de repente você vai atravessar uma rua. Eu, particularmente, aqui em Murato, tenho uma dificuldade tremenda de andar. Não é todo lugar que você tem o semáforo, né? Que te ajuda. O semáforo ele não é sonoro. Se ele fosse sonoro, óbvio, ia melhorar para a gente. Tem a questão dos buracos, que você tem que saber como você vai desviar de um buraco, né? Opa, a bengala enroscou no buraco, tem que dizer, é um buraco, eu estou sentindo isso. O jeito das pessoas te locomoverem na rua. Então, esse processo de reabilitação, para mim, fez toda a diferença. Eu poderia, como você falou, ter escolhido ficar em casa, né? Eu ia ter tudo em casa, eu ia ter tudo em casa, porque a minha família ia fazer tudo para mim. Eles iam fazer a comida, eles iam me dar tudo na mão. Mas eu ia viver? O que eu ia sentir com essa situação? Eu, particularmente, não ia me sentir bem. Como outras pessoas também não se sentem bem. E eu resolvi que, a partir da minha reabilitação, e vou te falar, que o dia mais feliz, você vai dar risada, né? Mas o dia mais feliz da minha vida foi o dia que a minha mãe falou assim, eu vou operar o joelho, porque era minha mãe que ia comigo para a fundação no início, uma vez por semana, depois 2 vezes, 3 vezes, nós chegávamos uma época aí todos os dias, porque eu tinha atividade todo dia. E aí, e a minha pequena também, tô falando aqui, tá vendo? Ela também é a sua guia aí, né? E assim, quando não ia minha mãe e meu marido, mas não dava para ficar perdendo. Aí minha mãe teve que operar o joelho e eu tive que ir sozinha para a fundação. Minha filha foi comigo, só que a minha filha perdeu aula na faculdade e ia trabalhar. E eu falei para minha professora de mobilidade, a Valéria, hoje eu vou para Murato sozinha. Ela falou, não, você não vai, porque eu ainda não te dei a aula que você precisa para pegar o metrô. Eu falei, eu peguei o metrô com todo mundo, eu vou sozinha. Ela falou para mim, você vai chegar em casa e você vai me ligar. Jailson, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu saí lá da Fundação do Orina e ir até o metrô sozinha, eu e a minha amiga Bengala, minha parceira de todos os momentos, pegar o metrô na Santa Cruz, descer na Estação da Luz em horário de pico, você sabe que a Estação da Luz normalmente já é, né? Eu desci no horário de pico, pegar o trem e descer em Murato. Pensa a pessoa feliz porque andou sozinha, parecia criança quando tem a primeira viagem de trem sozinha. Eu.
Isso, para mim, marcou, assim, foi a minha independência. Eu sair sozinha. Hoje, não que eu não precise. Onde eu não conheço, meu marido vai comigo a primeira vez, a segunda vez. Quando eu pegar confiança, eu vou sozinha. Porque eu não preciso, não que eu não precise deles, mas eu não tenho que usá-los como desculpa. Né? Eu só vou se alguém for comigo, não, eu vou sozinha. E é isso que eu queria falar para as pessoas. Seja a deficiência que for, existe um grau de independência. E você tem que conquistar. Pode levar um dia, um mês, um ano, mas você tem que ter essa sua independência. Você não pode ficar. Você tem que ser protagonista da sua história, da sua vida. Tem que ser o protagonismo. E a pessoa com deficiência, ela tem o dever de ser protagonista da sua própria história, mas a partir da hora também que ela se sinta bem também, né? Porque hoje porque nós estamos aí na luta, nós sabemos a dificuldade que é, né, lutar por inclusão da pessoa com deficiência. Tem pessoas até que falam, mas o que vocês querem mais? Você já tem aposentadoria, você já tem suas próteses, o que você quer mais? Não, nós queremos participação na sociedade. E a gente quer que todos tenham os mesmos direitos. Exatamente. Eu tenho a minha aposentadoria, você tem, mas tem aquele que não sabe nem como buscar uma aposentadoria. Então, não sabe nem como. Né, é isso que a gente quer. A gente quer levar a política de igualdade para todo mundo. Não sabe nem como buscar um trabalho também. E é isso que a gente vem fazendo nessa discussão. Quero aproveitar um minutinho aqui para mandar um abraço aqui para o pessoal que está comentando. Nós estamos hoje com a live, muitas pessoas assistindo nós aí, ó. Sério? Quero mandar um abraço para Elana, para Claésia, para Yara, que o filho dela também sofreu uma amputação se eu não me engano, foi no dia 25 de dezembro, ele sofreu um acidente. Nossa. E perdeu a perna, mas ela vem com um processo de renascimento com o filho aí também, junto. Inclusive, ela até deixou um comentário aqui, que renasceu junto com o filho. Então, as coisas que, né? Renasce. A família renasce. Isso. Mandar um abraço para a Márcia aí, que vem junto com nós aí nessa luta aí há muito tempo. Márcia. A Alexandra Azevedo, que mandou uma boa noite aqui para você. A Rita Emiliano. Adri Rita, Cavalho. Verdade, Rita. A Rita Emiliano. Tá aqui presente com nós. Vou mandar aqui a... Professora. Vou colocar aqui o recadinho dela aqui, não sei se você vai ver. Para eu ver vai ficar mais difícil, Jair. Melhor você ler. Apareceu aí ou não? Então, você sabe que o meu probleminha... boa noite, sou da EMEC, Antônio Alves Verício, isso, amiga do meu marido, trabalha com ele. Beijo, Rita. Aqui de vez em quando, se a internet cair e eu der uma sumida da tela aí, eu volto de novo, fica tranquilo. Pode deixar. Esse programinha aqui é bom que ele não derruba a live, né? Que as pessoas continuam nele. Né? Legal. Então é isso, o Jaime está presente, tem mais... Nós estávamos com 35 pessoas aqui na nossa live, mas não foi todas que comentaram, né? Então, eu só consigo ver as pessoas que comentaram aqui. Não, agradecer as pessoas que estão aí. Não, é importante, porque, falando de tudo isso, das suas dificuldades, tudo, agora vem a parte onde a gente precisa compreender, que é a parte da nossa militância, né? A nossa luta, por que você resolveu sair do conforto da sua casa para poder fazer essa militância junto das pessoas com deficiência? Olha, Jailson, era uma coisa que já desde quando eu trabalhava ainda, que a escola tinha algumas crianças, né? E a gente via a dificuldade que era dessas crianças assim, se integrar no processo, muitas não tinham acompanhamento, então já era uma coisa que me deixava bastante angustiada. E dentro da fundação, a gente acabou criando um grupo, que é o grupo que eu faço parte, além da militância na cidade, a gente faz uma militância fora, e aí é uma militância bem voltada para a questão da pessoa com deficiência visual, então a gente se reuniu por intermédio de uma assistente social, a Juliana, que hoje não é mais da fundação, mas é assim, super amiga, super parceira, e a Isabela, que é uma psicóloga, também já não está mais lá, mas ainda continua também uma pessoa muito atuante.
nós criamos um grupo, que é o Grupo Novo Olhar, a gente tem uma página no Facebook, que a gente trata bastante dessa questão da pessoa com deficiência, né? De às vezes dar um toque, de dar uma orientação, mais voltado para as questões da pessoa com deficiência visual. Então, esse grupo ele já tem um processo assim grande já, a gente formou esse grupo em 2016, pouco antes, e aí a gente vem, desde 2015 a gente vem nessa luta. Inclusive, eu não sei se você lembra na época que eles queriam tirar o jovem aprendiz do metrô. Sim, Nós sim. fizemos um bengalaço na República e foi assim super bacana que a gente levou muita gente, juntou assim várias instituições e nós conseguimos reverter esse processo. Então, assim, a gente junto tem força. E dentro da fundação eu acabei conhecendo outras pessoas, né? E aí eu conheci o Anderson, que era candidato ao Conselho Anderson da Acessibilidade, que me apresentou a Márcia, e que a Márcia me falou, olha, vai ter uma reunião na Câmara Municipal sobre a discussão da formação do Conselho. E já era uma coisa que eu já tinha buscado algumas pessoas na cidade para falar, mas eu não sabia o caminho, né? Você precisa saber direito, assim, eu sabia que eu tinha que ir. E aí, nessa reunião, essa discussão lá da Câmara, eu acabei encontrando no ponto de ônibus o Pedro Wolverini, que mora na rua de baixo da casa da minha mãe, e a gente acabou indo junto. Por intermédio da Márcia e do Pedro, eu conheci você, né? Foi sensacional. Bom, depois de conhecer o Jailson, parece que assim, né? Foi abrindo coisas, abrindo portas, abrindo. Porque aí eu comecei. Do Jailson eu conheci a Rose, né? Que ela tá aí, ó, dando os parabéns aí, ó. Parabéns, Ai, beijo, Jailson. Rose! Saudades, Parabéns, Rose! Ilci. E aí conheci o pessoal lá da educação, e aí foi, né, só aparecendo pessoas bacanas. A Marise, nossa, o pessoal do conselho, a Elaine, a Sol, e aí você começa a conhecer pessoas. E aí eu, a princípio, você sabe da minha resistência, né, de fazer parte do conselho, porque eu precisava entender, né? Porque na minha cabeça as coisas tinham que ficar muito bem claras, assim, né? Uma coisa é se meter com um assunto e brigar por pessoas, outra coisa é outra coisa. E aí, na primeira eleição, né? Participei, mas assim, não participei como candidata. E aí, agora, para recompor o conselho, eu acabei me candidatando e concorri aí e consegui uma das vagas de conselheira, que para mim foi fantástico, porque eu estou aprendendo demais com o pessoal do conselho. E a gente vê a necessidade que se faz de se ter um conselho nas cidades, e aí já fica, né, a dica para as outras cidades que não têm o conselho, formem os seus conselhos. É muito, muito importante. E que as pessoas possam ir buscar nos conselhos, né? Tirar as suas dúvidas, buscar informação, lutar porque elas precisam, porque a gente sabe que as pessoas elas têm as suas necessidades e às vezes elas ficam perdidas sem saber. Como eu fiquei por muito tempo sem saber o que eu fazer, onde eu vou buscar, né? E eu acho que essa luta não é minha, né? Não é uma luta, eu falo sempre isso. A gente não tem uma luta por causa própria. A gente faz uma luta por um grupo de pessoas. E esse grupo na nossa cidade tem mais de 30 mil pessoas, né? Esse grupo é muito grande na nossa cidade. Muito grande. E a gente precisa que essas pessoas venham, elas precisam aparecer. Seja como for, né, Jailson? Seja indo lá no conselho, seja participando das atividades, seja participando da nossa caminhada da inclusão lá na Faculdade Freire. Eu acho que são essas parcerias que fazem com que essa luta da gente ela seja tão legítima. Não é uma luta se pessoa com deficiência visual. Lógico que se melhorar a calçada para mim, deficiente visual, vai melhorar para o cadeirante, para o muletante, para o idoso, para todo mundo, né? Então, eu acho que essa luta não é uma luta em vão, nunca vai ser, né? A gente não faz política partidária.
Eu já escutei assim, mas você é de que partido? Eu sou do meu partido. E o meu partido é luta da pessoa com deficiência. Exatamente. Entendeu? E a hora que precisar fazer a luta partidária, nós vamos fazer, sim. Mesmo porque, Jailson, a gente precisa dos nossos governantes, seja ele de que partido for, e seja ele em que posição for, porque se tiver que cobrar lá na Câmara dos Vereadores, é lá que a gente vai cobrar. Se tiver que bater lá na porta do gabinete da prefeita e falar a gente precisa pedir, é lá que a gente tem que pedir. E se tiver que ir lá falar, lá no Palácio do Governo, e falar lá, Dória, estamos aqui, nós precisamos disso para a nossa cidade, para a nossa causa, a gente tem que pedir. Acho que essa luta... Exatamente. E se precisar ir para Brasília, nós vamos também, porque eu já fui 2 vezes. Então, levar a política da pessoa com deficiência. Quando que a gente ia fazer a nossa conferência e veio a pandemia. Não desisti ainda, não. Vamos fazer. Infelizmente, não deu. Mas eu acho que... Você fez uma fala muito importante aí, falando sobre o conselho da pessoa com deficiência. E muitas vezes a pessoa não tem noção da importância que é o conselho da pessoa com deficiência dentro dos municípios, né? Esses dias eu tive até eu tive conversando com o Chico Pirata, que é o presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e nós estávamos falando dessa importância, né, de ter essa discussão. Inclusive, eu vou ver se eu consigo marcar por esse aplicativo para a gente fazer um bate-papo, primeiro, com a sociedade civil, né? Somos eu, você, a Marise, né, a Alexandra, a Karen, tem a Suelen, a Rose, a Elaine, para a gente fazer um bate-papo, a sociedade civil. Eu gostaria que desse para fazer junto com o governo também, mas aí eu vou ter que dividir uma parte, vai ser uma discussão com a sociedade civil, e aí eu vou convidar o governo também para fazer parte de uma live aqui, para a gente falar da importância, porque essa política ela tem que sair de dentro dos gabinetes e ir para a rua, porque quem que precisa dessas políticas é as pessoas que estão lá nas suas casas. Então, nós vamos aproximar as pessoas com deficiência dentro dos conselhos, dentro dos espaços de cultura, de esporte, de lazer, saber que a sociedade é nossa, nós vamos participar dela. Sim, né, a gente precisa, né, Jailson? Eu me lembro de uma das reuniões, você estava lá da Câmara Municipal, sobre o plano de mobilidade urbana, né? Assim, a gente também teve fala, a gente também pontuou lá, né, para o governo, o que a gente precisava, o que está errado, né? Olha, está errado isso, e assim, e eles nos ouviram. Isso que eu acho que é bacana dentro da nossa cidade, Jailson. O nosso conselho, ele não é simplesmente assim, escuta e para. A gente leva, e algumas devolutivas, elas vêm, a gente sabe que tem algumas coisas que demoram, mas a gente tem, pelo menos, esse direito de falar, né? Exatamente. Expor a nossa vontade. Olha, a gente precisa disso. Tal rua tem tal buraco, e alguém vai ouvir, né? Não vai consertar agora, mas está lá registrado. Então, se algumas falas que a gente teve aquele dia, a gente sabe que foi adiante, que a pessoa que estava lá nos deu ouvido. E as pessoas precisam entender isso. A gente tem, sim, voz, a gente tem muito o que falar, a gente tem muito o que dizer. A pessoa com deficiência, ela tem que deixar, né, as suas casas, e o deixar não é no sentido de, eu vou sair agora nesse momento de pandemia, não. Nesse momento, fica em casa, né? Exatamente. Mas tem várias maneiras de você buscar os seus direitos nesse momento. Entra lá, tem as sessões da Câmara, deixa lá registrado o que você precisa. Olha, tem tal lá, deixa lá registrado. Tem como mandar? Como que eu entro em contato com o pessoal do Conselho? A gente até pode deixar aí, né, os contatos do Conselho. Mas as pessoas têm que falar. Elas precisam expor as suas vontades, elas precisam expor as suas dúvidas e buscar os seus direitos, para que a gente possa dar sequência nesse tipo de encaminhamento, né? A gente tem que saber, porque senão, Jailson, a gente vai ficar... Eu não sei o que a pessoa que mora lá no Jardim Alegria com deficiência está precisando, o que ele precisa, ou o que ele não sabe. Se ele não vier se expor, se ele não vier falar, a gente não vai ter como ajudar. Então, mais que nunca, o Conselho tem também essa função de acolher demandas, né? E encaminhar.
Se a gente vai conseguir o resultado em 1 mês, 2, 3, 1 ano, mas a gente tem que encaminhar. E eu fico muito feliz quando eu escuto, por exemplo, as reuniões do conselho e falo, olha, conseguiu a prótese, né? Olha, Exato. isso é de uma felicidade, e eu vou ficar muito mais feliz ainda quando a gente tiver um centro de reabilitação aqui na cidade, que atenda não só o deficiente visual, mas que atenda o autista, sabe? Sonho assim, é sonho grande, mas que atenda todas as deficiências, que as pessoas não precisem sair daqui e ir para tão longe para ser acolhidas. A gente já tem aqui a PAI, que faz, né, um trabalho maravilhoso, a gente já tem outras organizações, mas a gente precisa pensar maior. A gente não pode pegar a nossa criança aqui e mandar, por exemplo, para o Lar Amara, para o Padre Chico, para a Fundação Dorina, né, que a criança pega um transporte da prefeitura e fica o dia inteiro, porque a gente sabe que, Exatamente. né, isso é penoso, isso dói. A gente tem que trazer esses atendimentos que seja... Ó, a gente não consegue trazer para Murato? Traz para Franco, mas está mais perto. Então, eu acho que essa luta a gente precisa fazer, entendeu? Isso são coisas que me deixam, assim, agitadas, afobadas, que eu preciso, sabe? Eu também fico agitado porque, assim, a gente não pode só pensar no básico para a pessoa com deficiência. A gente vai pensar numa órtese, prótese, para reabilitação. Já conseguiu a prótese, então está satisfeito. Não, nada disso. Não. Nós E o estamos pensando emprego? numa qualidade de vidas, né? Nós temos que pensar no emprego para a pessoa com deficiência. Muitas vezes a pessoa fala, hoje eu sou aposentado porque eu trabalhei bastante tempo, né? Eu tive um outro problema de saúde, tive um problema no coração, né? E aí... Olha, Então, Jair, tem uma coisa que me deixa muito assim, já escutei de algumas pessoas, aí eu posso falar bem das pessoas com deficiência visual. Eu parei de estudar porque, assim, né, Jailson, depois que eu parei de trabalhar, que eu veio essa questão, eu terminei uma pós que estava enroscada no TCC, eu terminei sozinha, fui lá, falei, psicopedagoga, eu sim, né? Então, terminei essa psicopedagogia institucional, Parabéns. a clínica. Aí, tô eu aqui em casa falando, eu preciso estudar, porque eu não consigo ficar sem fazer alguma coisa. Fui fazer mais duas pós. Fiz atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? Exatamente. E fiz psicopedagogia institucional. Então, eu posso tanto atender como clinicar. E aí já me perguntaram, mas por que você fez? Aí eu eu falei, bom, eu não tenho a intenção de ir trabalhar na área. Não sei, de repente o futuro a Deus pertence. E também eu não sei, Jailson, se é para satisfação pessoal, e também porque eu tinha dentro de mim que, assim, não é a minha deficiência visual que não vai me fazer estudar. Eu tinha que fazer, tinha que provar para mim que eu conseguia, entendeu? Exatamente. Então, assim, hoje eu tenho, né, eu brinquei e falei para o João, nossa, eu mandei umas formações para o Jair, você vai falar, que pessoa, né, esse monte de informação, mas eu fui fazendo, e tem outras coisas que eu ainda pretendo fazer, entendeu? Aí passou um marido correndo aqui, para não aparecer na live. Nós estamos em isolamento social, nós estamos em casa. Né? De repente eu estava fazendo uma live com o vereador lá de Dom Expedito, aí os cachorros começaram a latir aqui. Falei, vereador, não esquenta a cabeça, porque nós estamos em casa, nós estamos num bate-papo, tem bastante pessoas assistindo, nós precisamos respeitar essas pessoas que estão assistindo. Mas eu acho que as pessoas precisam entender que a deficiência não pode nos parar. Entendeu? Verdade. Lógico. E não estou falando aqui, não me entendam mal, que de repente fala assim, mas é porque ela anda. Cada um tem a sua limitação. Exato. Cada um tem, isso é fato. Você tem a sua limitação, enquanto pessoa com deficiência. Mas eu acho, e volto a falar, a deficiência ela não pode nos parar. Existe vida com dificuldades, mas existe. Eu dei aula para uma criança que tem deficiência intelectual. Esse menino, ele ficou anos da educação infantil e o pai, sabe, não, mas ele não aprende. Jailson, esse menino terminou o 9º ano. Ele não sabe resolver uma fórmula de Bhaskara. Ele não sabe. Mas para ele também não vai precisar.
mas ele sabe fazer o básico para ele, que para ele, naquele momento, foi o máximo. O dia que ele conseguiu fazer uma soma de 2 mais 2, você vê a alegria dessa criança, sabe? Já no 7º ano, e o sorriso era assim, sabe? Não, é inexplicável. E é isso que a gente precisa entender. São pequenas conquistas que para nós são enormes, né? Eu falo que algumas coisas que eu faço, eu falo, nossa, fui eu que fiz, entendeu? Assim como você e tantos outros. Eu fico, assim, encantada com a força de vontade de algumas pessoas, né? Que eu tenho certeza que estão nos vendo agora e que fazem um trabalho e que buscam por condições melhores. É fantástico. Tanto as mães das crianças, de adultos, enfim, né? Que a mãe, alguém colocou aí que alguém renasceu com o filho, né? Foi a Yara que falou. Né? A Yara está coberta de razão. A família, ela passa por um processo de renascimento. Junto com esse renascimento da reabilitação da pessoa com deficiência, a família também passa. Exatamente. Não é fácil, não é mesmo. Mas a gente consegue, viu? Verdade. E o bate-papo com você foi muito legal. Tem bastante pessoas ali assistindo nós, né? Que bom. A Rose está aí presente. Então, as pessoas voltaram a comentar de novo. A Rita mandou aqui um recado aqui de que tem que ser assim, tem que lutar sempre. A Márcia está mandando também aqui, ó, parabéns. É um prazer assistir a live de vocês. De vez em quando eu estou colocando aqui na tela e as pessoas mandando, né? E assim, eu não quero fazer uma live muito grande para que as pessoas assistam depois. Eu vou colocar essa live no meu canal no YouTube lá também, porque aonde que der para a gente estar provocando, nós vai estar provocando. Sim, vamos colocar. Quero te convidar você outras vezes para a gente bater um outro papo. Convite aceito. Né? Vamos falar sobre educação, inclusive para a pessoa com deficiência. Vamos falar sobre a reabilitação, né, da pessoa com deficiência, órtese, prótese. Nós vamos levantando essas militâncias que nós precisamos fazer. Então, eu gostaria de agradecer muito você aqui estar junto com nós. E eu queria fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Eu queria que você encerrasse essa live aqui e falando de uma coisa assim, falar, cara, eu estava na expectativa de participar naquela live, aquele cara não me perguntou nada a esse respeito. E aí, agora, a voz é sua, você escolhe o tempo aí e fique à vontade para você encerrar aqui o nosso bate-papo, tá? Quero mandar um abraço para todo mundo que assistiu nós. Enquanto a Elci vai falando, eu vou colocando um comentário de cada um de vocês que estão comentando aí na tela aí, para vocês entenderem que nós vimos seus comentários e participou junto com nós aí. Obrigado, Elci, obrigado a todos. E a palavra agora é sua de novo. Eu que agradeço, Jailson. Bom, primeiro, você sabe que é um prazer sempre falar com você. Você é uma pessoa assim, de uma sensibilidade para a causa que é fora do comum, né? Você sabe disso. Agradecer a todos que participaram, que deixaram um recado, que se dispuseram aí a nos ouvir um pouquinho. Eu falo pra caramba, se deixar eu faço live a noite inteira. Mas eu acho que o recado que fica, né, primeiro me colocar à disposição para tirar alguma dúvida em relação à questão da deficiência visual, né, a respeito da própria reabilitação, se precisar, procura lá pelo Face, entra no Instagram e entra em contato, vou ter o prazer, assim, imenso de estar respondendo. Tô vendo, eu tenho um recado aí do meu amigo Ezequiel. Ezequiel, deixa eu falar para você. Espera que eu vou voltar o Ezequiel aí de novo. Ezequiel trabalha na Fundação Dorina, pessoa sensacional, viu, Jailson? Eu vou colocar ele de volta aí na tela. Na biblioteca, pessoa maravilhosa, gente boa. Falei com ele hoje de manhã, ele falou que vinha. Beijo, Ezequiel. Eu tô com saudade de voltar para a Fundação. E assim, Jailson,
As pessoas precisam entender que a deficiência não pode nos parar, seja ela a deficiência que for. A gente sabe que tem as limitações, mas elas não podem nos parar. Buscar a nossa independência assim, tirar um peso das nossas coisas. Você consegue fazer isso. Eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldades que outras, isso é fato, por uma série de motivos, tá? É difícil mesmo. Quando eu falo isso, eu me emociono. Eu achei pessoas que me ajudaram muito. As primeiras pessoas que me ajudaram, eu tenho assim que agradecer eternamente a minha família. Meu marido, minhas filhas, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, enfim, que são pessoas que estão sempre presentes na minha vida. Ao pessoal da Fundação Dorina, né, que assim, foi lá que eu passei pelo processo de reabilitação, ao grupo que nós formamos lá, e aí eu quero mandar um beijo enorme para cada um dos integrantes do Grupo Novo Olhar. Gratidão eterna a vocês, Isabela, Ju, Irineu, Marilda, Marcelo, Gi, seu Gilberto. Seu Gilberto tem quase 80 anos, uma pessoa fantástica, você precisa conhecer. Zé Cláudio, Ney Kitahara, que cozinha divinamente bem, todos da Fundação. Um beijo assim enorme, um agradecimento muito especial aos meus amigos do Conselho, da Pessoa com Deficiência de Francisco Morato. E aí, em nome do Jailson, já agradecendo a Jailson, eu agradeço a todos. Vocês são maravilhosos. Esse conselho é, assim, tudo que a cidade precisava. Esse ano a gente está meio que preso por conta da pandemia, mas eu acredito que quando tudo isso passar, a gente vai voltar com muito mais força, muito mais garra, muito mais vontade, porque esse conselho é um conselho forte e ele precisa ser mais atuante dentro da nossa possibilidade. Agradecer sempre, né, ao empenho do Wagner, secretário da Assistência Social, que sempre nos apoiou, da prefeita Renata, que a gente sabe que assim luta junto com a gente, né? O pessoal da prefeitura, o pessoal da imprensa, o pessoal da Câmara Municipal, que aceitou, né, Jailson, que nos ajuda com a legislação, que a gente de vez em quando tem os nossos embates, mas assim, se faz necessário. A gente precisa de vocês, vereadores, né? E é nessa luta que a gente tá e a gente vai ficar. E, gente, a gratidão é enorme para todos vocês. E dizer uma coisa: a luta não é minha, não é de Jailson, não é de um grupo. A luta é nossa para todos, todos. Quando eu falo todos, é assim, independente de deficiência, porque a gente luta por todos. A política pública ela é instituída para todos. Não é só para o deficiente A ou B, mas é para todo mundo. E é isso que a gente quer, né? Trazer mais dignidade para as pessoas com deficiência, lógico, mas para todo mundo. Nós somos membros dessa sociedade, com deficiência ou não. E um recadinho: você é deficiente visual, quando sair na rua, tomar todos os cuidados, né? Porque assim, o cadeirante limpa a cadeira quando chega em casa, nós vamos limpar as nossas bengalas, a gente sabe que a gente tem que dar o braço, né? Usar máscara, tomar todos os cuidados necessários para que a gente possa se prevenir, não nos contaminar e não contaminar outras pessoas. Assim como as outras pessoas com deficiência também. Se for necessário, gente, saiam, mas com muito cuidado. Que Deus nos proteja. E é isso, Jailson. Gratidão pelo seu convite, pela sua amizade. Que você tenha, assim, muitos anos de luta. Teremos juntos, tenho certeza. Gratidão, muito, muito obrigada. E, mais uma vez, obrigada a todos que participaram aí e que nos aturaram falar tanto tempo. A gente fica até assim, falar, não vamos encerrar não, vamos ficar mais um pouquinho aqui, porque as pessoas estão participando, né? As pessoas estão mandando muita mensagem, está muito bacana. Mas, gente, a gente realmente precisa encerrar mesmo. Sim. E fazendo das palavras da Elci também, eu quero agradecer também
né, a oportunidade que nós tivemos de implantar políticas públicas na cidade de Francisco Morato. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda. Estamos dando um primeiro passo, mas é um passo muito importante, né? Agradecer mesmo de coração o secretário, o Wagner Santana, que fez um empenho muito grande para instituir o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Sim. A prefeita Renata Sene também, que sempre que pode, ela escuta as nossas demandas, sim, as nossas necessidades, né? Agradecer a presidente do Conselho, a Rose, que está aí. Isso, Rose! Beijo, Rose! Saudade! Está nos acompanhando. E agradecer todos os conselheiros que não perdem uma reunião, que estão lá presentes, né, discutindo a política pública para a pessoa com deficiência. Né? Esse conselho é maravilhoso. Tendo assim, depois desse bate-papo aqui, eu encerro essa live agora com vontade de continuar. Na sexta-feira eu vou estar de novo numa live, né, com a Sandra Ramalhoso. Ela foi conselheira do município de São Paulo, ela é da Pastoral da Pessoa com Deficiência, secretária da Pastoral da Pessoa com Deficiência da SE. Ela também ela faz uma militância dentro do transporte, né, lutando por acessibilidade. É um ser humano fantástico, e nós vamos conhecer a história dela na sexta-feira também. Ah, que legal. Então, quero convidar vocês todos para estar aí junto com nós aí, tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira. Até. Tá encerrando aqui, calma, porque esse negócio aqui tá encerrando, tá? Se eu sair e não encerrar, ele vai ficar aí, transmitindo nada.